Fala, Piazada! Estamos iniciando mais um Piazada Cast. Eu sou o Thiago Lourenço e, como sempre, aqui comigo ao meu lado está ele, o famoso Paulo Bet. E aí, Paulinho? Como é que você está hoje, meu querido? Fala, Thiago. Fala, Piazada. Estamos para mais um programa hoje e vocês sabem, vai ser daquele jeito. Bom demais. Então, e o que você acha da nossa convidada hoje, Paulinho? Ah, fora da curva, né? Forte, né? Aí, sem dúvida. Então, a nossa convidada de hoje, ela é jornalista, apresentadora, criadora de conteúdo, trabalha junto com o Cazé, enfim, conhece muito de futebol, torcedora do Furacão Roxa. Eu acompanho os vídeos delas há um tempo, já eu vejo como ela é fanática mesmo. Virada no canivete suíço. Então a galera atleticana aí, a galera que acompanha futebol, vai conhecer nossa convidada de hoje. E hoje nossa convidada é a Thaís Kloss. Me corrija se eu estiver errado. Certo, Kloss. Thaís Kloss. E aí, Thaís, tudo bem? Tudo bom? Obrigado pelo convite, né? Pra mim, que é uma honra estar aqui. Imagina. Como eu falo, por ser jornalista, a gente tá mais acostumado a entrevistar do que ser entrevistado, né? Mas de vez em quando acontece, então... Uma trocada. Hoje é o dia. Não, a honra é nossa, imagina. Com certeza. Estamos muito felizes com a sua presença Ter aqui. aceitado aí foi bom. Exatamente, a gente Feliz. quer agradecer, né? Você ter aceitado. É isso aí, muito obrigado. Imagina, eu que agradeço o convite mesmo. Então, como a gente falou aqui, né, que a Thaís, ela conhece futebol praticamente, eu acho que até mais que eu, cara, mais que você, Paulo. Porque os vídeos que eu vejo dela ali é sensacional, cara. Você acha ainda? Eu tenho certeza. E a pergunta que eu quero fazer, Thaís, quando que surgiu, assim, a tua ideia de trabalhar com futebol, de fazer conteúdo, enfim, quando que surgiu essa ideia? Isso é muito louco, né? Porque eu nunca parei pra fazer uma retrospectiva e até no dia que vocês me convidaram pra participar, eu sou muito ansiosa, né? Isso dá para perceber. Já faz acho que 2 semanas, uma semana que você me convidou e desde lá eu comecei a pensar que eu já sabia. Teria que falar sobre isso, então eu nunca tinha feito essa retrospectiva e pensado, assim, porque na verdade eu não planejei, eu não decidi, olha, eu vou trabalhar com isso, eu vou trabalhar com futebol. Eu sempre gostei de futebol, desde pequenininha, né, como você falou, atleticana, meu pai me leva na arena, né, desde a Arena Nova. Viramos sócios em 2015, foi 2015, porque antes eu fui morar nos Estados Unidos, eu fiz um intercâmbio, então a partir de 2015 que eu estava mais por aqui, ele fez o sócio e eu passei aí todos os jogos com ele. E eu estava naquela época, assim, que eu tinha terminado a faculdade, estava tentando procurar emprego, né, aquele famoso desespero depois da faculdade, falar, meu Deus, e agora? Eu não tenho mais desculpa de dizer que sou universitário, coisa eu preciso fazer alguma coisa na minha vida. Mas eu sempre estava procurando emprego, assim, era mais em assessoria, de imprensa, porque era o que eu mais tinha feito na faculdade, mais por questão de que foram as primeiras portas que se abriram para mim. Uhum. E eu não achava, eu fazia entrevista, as pessoas... a gente gosta muito de você, gostou muito de você, mas contratamos outra pessoa. E aí começa a ficar triste, né? Fala assim, meu Deus, eu não arranjo nada. Dá uma baqueada, né? Dá uma bela baqueada. E aí eu decidi fazer uma pós. Falei, não, vou fazer uma pós. Eu fiz faculdade na Federal. Para todo mundo que já estudou numa universidade federal sabe que a estrutura não é aquela coisa. A Federal te ensina muito a se virar. Mas principalmente era um tempo ali que as mídias sociais estavam crescendo muito, né? E eu falei, eu não tive esse tipo de conteúdo na faculdade. Vou fazer uma pós, fui fazer pós em comunicação digital, na PUC. Isso lá em 2016. E aí, dentro da minha turma da pós, tinha um menino, que também era atleticano, e ele escrevia para furacão.com. Numa das nossas conversas ali, né, na sala de aula, quando ele descobriu que eu era atleticano também, jornalista, ele falou, a gente está precisando de gente para escrever na furacão.com, se você aceitar, tudo mais, te coloco no grupo, e é isso. E foi assim que eu comecei. Eu entrei, falei, eu já vou no jogo, eu já acompanho, já é uma coisa muito natural para mim. Eu falei, não custa... para pelo menos eu, né, ir ampliando meu portfólio, né, mostrar que eu estava fazendo alguma coisa. E a Furacão.com também, para quem não sabe, né, muita gente saiu de lá. A Nádia Mauad escrevia para Furacão.com. Já tinha, né, esse conhecimento que muita gente escreveu para eles, então poderia ser uma porta de entrada. E porque, assim, é igual a Transamérica. Eu sempre escutava Transamérica e o meu sonho era trabalhar na Transamérica, no rádio. E fazer futebol, mas quando você sai da faculdade,
Ali no meio da faculdade, já percebi que o mercado de trabalho não era tão aberto assim. Então, isso que me deu a baqueada. Por isso que daí eu aceitei entrar na Furacão.com. Eu falei que é a minha porta de entrada para pelo menos as pessoas saberem que eu existo nesse mundo e começar Sem pretensão, a fazer alguma coisa, assim, né? direta, né? E aí eu tava escrevendo para Furacão.com. Furacão.com deu uma pausa, que eles iam renovar o site, que estava muito antigo. E aí, na época, o meu ex-namorado, não, que ele nem era daqui, ele passou também a gostar do Atlético por causa de mim, porque eu tava sempre indo no jogo também. E ele que achou a Threads. E aí, a Threads começou a ter o programa do Threads por Elas, né? Que eram 3 mulheres apresentando, falando sobre o Atlético. Até então, inédito, né? Foi o primeiro programa no canal de YouTube a ter mulheres apresentando. E aí, uma delas, bem no meio de 2018, decidiu sair do canal e elas estavam procurando novas meninas para falar sobre. Então, você tinha que mandar um vídeo, se inscrever, que elas iam escolher quem iria passar e ficar na bancada. Passou na peneira. Gente, eu fiquei gripada. Bem no dia. E aí eu falei, cara, não vou mandar, porque, gente, o que eu fugi de vídeo na faculdade não tá escrito. Eu odiava fazer TV. Odiava. Eu falei, gente, eu não sirvo pra câmera, o meu negócio é o rádio. Eu quero rádio, Transamérica. Eu falei, eu quero rádio, não sirvo pra câmera. E aí, no último dia de inscrição, eu falei, não custa tentar. Ele falou, cara, você já tá sempre no jogo, sempre sai dos jogos comentando o jogo comigo, tipo, né, falando, por que você não faz? Aí eu fiz, porque foi o dia que eu tinha recuperado um pouquinho mais a voz de gripada, tanto que a minha voz no vídeo tá super rouca. Peço desculpas ainda no meu vídeo ali pra elas, eu falo, ó, né, foi o último dia. Só que aí e era bem na época da Copa, né, 2018 que teve a Copa. E aí eu fiz o vídeo e no final ainda coloquei era uma frase do Neymar, assim, no final, ele dando a entrevista, assim. E aí no dia seguinte elas já me mandaram mensagem, você topa tomar um café com a gente e tudo mais, né? Eu falei, topo, vou. E aí no café elas me falaram, a gente escolheu você, a gente tá aqui sentado pra te mostrar mais ou menos como é que funciona, tudo mais. E aí, desde então, eu fui. Depois da Copa que começou os programas. Mas eu fiquei a Copa inteira passando mal, falando assim, meu Deus, eu vou ter que aparecer no vídeo falando. Tipo, gente... Desespero. Não, e todo mundo que me acompanhou sempre fala, se você pegar os meus vídeos do começo, você vai vendo a evolução, sabe? Porque eu realmente estava, assim, pânico. E você pensou que nem ia dar em nada o vídeo que você fez lá? Você pensou, vou gravar só pra vou mandar desencargo de consciência. Achei que nem ia dar nada. E aí foi, assim, eu comecei a fazer o Threads por Elas. A gente ficou um tempinho ali fazendo. Daí eram eu, a Fernanda e a Raíssa. E depois de um tempo, a Fernanda saiu do Threads por Elas. E aí a gente também teve que procurar outra menina. E aí entrou a Thaís Caran, né? Vulgo Taquetá hoje. Conhecida na época. E aí, depois de um tempo, a gente acabou passando por uma crise dentro da empresa. A Raíssa saiu também. E aí ficou só eu e a Thaís Caran. E a gente começou a pensar que não fazia muito sentido só a gente fazer só o Threads por Elas. Por que só Threads por Elas? Vamos misturar as coisas, não precisa ter só mulheres separadas de homens e tudo mais. E aí a gente começou a se reinventar, assim, o que a gente pode fazer agora? Eu e ela sempre fomos muito de arquibancada e coisa. Eu já fazia vlogs antes. E a gente começou a fazer vlog na arquibancada mesmo. E além de fazer, se for para comentar o jogo, a gente faz a live daí com os meninos juntos. Para analisar todo mundo junto, não tem mais essa separação. E aí a gente faz as loucuras. A gente viaja atrás do Atlético, registra tudo, faz todos os vídeos. Então a gente passou a viver a arquibancada também. E mostrar que nós somos também, né? Tão torcedoras quanto os homens também, doidas, e que a mulher pode... O espaço tá ali também, é só você ir atrás dele. Isso, que a mulher pode viajar, pode ir atrás toda a loucuragem igual pode fazer. Então a gente decidiu seguir para esse ponto, e a partir daí a gente foi criando mais conteúdos, né? Criou o Tá na Threads, no meio da pandemia a gente decidiu, como não dava para viajar, para mostrar isso, decidiu entrevistar ex-jogadores, figuras importantes, né, que passaram pelo Atlético, sempre com o nosso jeitinho ali de tanto entrevistar quanto também colocar um pouquinho de humor, fazer uma coisa, né, que não fosse tão séria, porque a gente já tem as lives que já são uma análise mais séria, técnico, então a gente fazer uma coisa mais voltada para o entretenimento mesmo. E aí que começou tudo. Aí surgiu o convite para fazer
do 90 Minutos, graças a threads também que eu faço, e também agora da Cazé TV também surgiu daí. Então, tudo por conta de um vídeo que você nem queria fazer, você fez. Agora você tá, eu vi lá, tá capitã do 90 Minutos Brasil, que é Isso. É sobre torcidas, né? Então, aqui no Isso, caso, sobre o Atlético Paranaense, quem comanda é você que comanda. Isso, é que daí surgiu. O convite foi. Acho que foi até antes da Thaís entrar pra threads. Não sei se vocês conhecem o Tomer Savoia. Ele é o maluco do chapéu lá da Copa. O chapéuzão, aham. Ele ficou muito famoso nessa Copa agora por imitar os sotaques e tudo mais. Ele fazia parte do 90 Minutos na época. Ele me mandou mensagem no Instagram, perguntando meu WhatsApp, coisa, e depois ele mandou mensagem: posso te ligar? Eu falei: pode. E aí ele me ligou e falou assim: olha, nós estamos com um projeto, eu faço parte do 90 Minutos, né, uma empresa aqui, um canal aqui de São Paulo. Nós estamos com um projeto que se chama Conquista da América. O que é o Conquista da América? Nós temos representantes, que se chamam os capitães, de cada time brasileiro que está na competição. Então, assim, ele falou: você vai fazer o que você já faz, né? A gente paga a viagem, paga os ingressos para você vai acompanhar o Atlético até onde ele for na Libertadores e fazendo vídeo, que é para mostrar a torcida. Caramba, que mostrar chato, as coisas. Vida E foi difícil. muito legal que eu fui a primeira mulher a ser convidada para fazer parte desse projeto também. No outro ano eles viram que deu certo, né? E foram convidando outras meninas para fazer parte também. Mas ele falou: olha, era uma época que não tinha, se você pensar assim, não tinha muita mulher mesmo fazendo conteúdo no YouTube. Ele falou: não, eu vi você, vi o canal, encontrei o canal de vocês, vi você, eu falei: eu quero ela fazendo Que massa. do Atlético, porque todos os outros que faziam todos os capitães eram homens. E aí eu tô com eles também desde 2018, todo ano que eu dependo do Atlético também, né? Todo ano que o Atlético Ainda bem que tá ajudando, vai pra né? Libertadores, aí eu vou. Olha que Também, da hora, e quanto cara. mais longe o Atlético for, eu vou também viajando, né? Chegamos à final, fui pra Guayaquil também com eles, foi muito legal. Massa. Imagina que da hora, né? Então Nós foi já- daí que começou a surgir também esses outros convites. Nossa, cara, da hora. Olha só, ela falou que não queria fazer o vídeo, fez o vídeo, foi pra Threads TV, tá no 90 Minutos Brasil. É isso, né? 90 Minutos Isso, Brasil. uhum. Tem um outro lá que também trabalha com o Cazé agora, né? Uhum. Atualmente. Pô, depois eu vou falar pra você passar meu WhatsApp pro cara do chapéu, ela vai que eu não quer pagar umas viagens. Não, eu que fugi do vídeo, do nada me vi. E eu tenho que filmar minha cara o tempo todo, gente. Puxou, uma coisa foi levando a outra e daí tá onde tá. Eu tenho que gravar minha cara o tempo inteiro. São minhas reações. Realmente a câmera voltada pra mim o tempo inteiro. Eu Não nunca tem o que imaginei. fazer, não tem como Nunca fugir. imaginei. Mas eu sempre, assim, apesar de ser ansiosa, preocupada, eu nunca disse não para as oportunidades que apareceram, sabe? Falei: cara, se a porta tá abrindo, você não pode falar não, né? É bora ou bora, né? Às vezes é a única agora. oportunidade, né? Às vezes é a única que tem e você às vezes deixa escapar, né? Não, e é muito engraçado, assim, porque além disso, né, eu comecei a trabalhar, minha família tem restaurante e coisa, eu comecei, eles compraram um terceiro lugar, que era o café, e aí eu fui trabalhar com eles porque eu precisava ganhar dinheiro. E aí eu falei: cara, é ótimo fazer isso, mas ainda não é o que me sustenta, né, então eu preciso ganhar dinheiro. Mas é muito engraçado como, assim, as coisas fluem mais para esse lado, para mim, do que flui do outro, porque eu falei, foi assumir o café, teve a pandemia. Tipo, sabe, parecia que Não dá é como pra se a ser. vida estivesse dizendo pra mim: cara, não é esse lado que Larga você tem mão que disso ir. aí, vai ser filmado. E o outro tá sempre surgindo, né, esses convites novos. Sempre que eu tô, tipo, desistindo, achando que não é pra mim, surgiu o convite, como surgiu do 90 Minutos, e agora surgiu também. Eu tava, nossa, uma mega crise, fiquei um mês de férias em Maceió. Falei: cara, será que é isso mesmo, né? É isso que a vida quer de mim? Será Mas que tava em esse é dúvida ainda? Tá. Sério? Ai, sempre bate a gente se auto-sabota, sabe? Não, isso é verdade. Eu me auto-saboto demais. Sim. E aí eu fiquei rezando as férias inteiras. Falei: Deus, não, se for pra ser, então me manda um sinal que é esse. E foi eu voltar, surgiu o convite da Cazé TV. Daí eu falei: não, então E como é que foi a aproximação deles aí? Eles chegaram? Foi mais ou menos igual ao do Menino do Chapéu? Como é que foi? Então, uma menina entrou comigo, Uhum. entrou em contato comigo pela DM do Twitter, falando que ela era produtora da Cazé TV, coisa. Gente, mas eu juro, se você ver o Twitter dela, Fala você assim, não, é você nada, não essa mina tira. é caô, né? Mentira. Eu falei: mentira. Não é. Mas eu respondi, né?
Falei, não, tudo bem. Ela perguntou meu WhatsApp. Eu falei, não, tudo bem, podemos conversar, né? Falei, vamos ver como Vamos é ver que qual vai que vai ser ser esse caô. Até onde que vai, né? E daí ela começou a perguntar como é que tava a minha vida profissional, se eu tinha planos pro Brasileirão, né? O que que tava. Eu falei, não, tô disponível, né? Faço o que eu já faço, mas eu tenho tempo para fazer outras coisas. E aí que ela falou, então, a gente tava pensando, como você é mais identificada com a torcida, de ser repórter da Casa TV, o que você acha? Você tá disponível? E aí eu falei, lógico que eu estou disponível. Claro. Você tá Eu não besta? vou dizer não, né? Eu falei, lógico que eu estou disponível. Mas assim, só que ela demorava muito pra me responder. Tipo, ela me mandou mensagem dia 6 de abril, daí ela só respondia dia 11. Eu falei, cara, não vai rolar Parece isso, meu né? irmão. Meu irmão é assim. Eu falei, não vai rolar, tipo, não sei, né? Só perguntar. Estão só me depois. testando aqui. Até que, realmente, daí a gente fez uma reunião online, né? Que era os produtores deles e tudo mais. E isso foi na sexta-feira, o jogo era sábado. O primeiro jogo do Brasileirão agora desse ano. Eles, então tá, tipo, amanhã a gente se vê na arena, se encontra lá. E é isso. Você vai ser repórter do pré-jogo, tipo, entrevistar ali a galera e tudo mais. Imagine, você disse que nem é Gente. quase ansiosa, quase. Esse tempo que a moça não te respondia, você não Gente infartou do quase? céu, não. E eu nunca tinha feito nada ao vivo, assim. Porque eu falo, gente, na Threads tudo bem, a gente já sabe o que pode fazer, Grava, não pode vai. fazer. Eu que mando lá mesmo, tipo, eu faço o que eu quero. Aí eu falei, cara, agora eu tô fazendo pra outra pessoa, né? Eu não sabia. Porque daí eu falei pra ela assim, então tá, eu vou assistir como vocês faziam ano passado pra já ter uma ideia. Ela falou, não quero, tipo, a gente não quer que você se prenda ao que a gente fazia ano passado. Seja você. Seja você. Aí eu falei, meu Deus, como que eu vou ser eu? Eu falei, quem sou eu? Tipo, Se você né? soubesse como eu sou, você não falaria isso. Entendeu? Eu falei, ai, meu Deus. E aí fui, sem, tipo, o briefing, né, que todo mundo fala, era esse. Era tipo, seja você vai entrevistar a galera lá e é isso. Você vai entrar ao vivo e é isso. Aí eu falei, minha nossa senhora. Gente, cheguei, sábado eu passei mal. Vou falar aqui, sério, é de verdade, eu tive caganeira de manhã e eu não comi mais nada, porque eu falei, gente, se eu comer, eu vou continuar tendo Tudo de nervoso. caganeira aqui, de nervoso. Falei, não consigo. E fiquei até de noite sem comer. Na hora ainda, até me tranquilizei um pouquinho, porque eles são muito legais, né, muita gente boa e tudo mais, mas chegou na hora, assim, você vai lá pra fora, gente, e eu planejava, eu tinha um texto todo na minha cabeça. Daí não sai A hora nada, que né? liga a câmera, meu filho. Eu falei, ou baixo o santo ou não vai. Ou eu vou travar ou vai baixar o santo. E foi isso, né? Fui, desatei a falar e peguei os malucos que estavam lá, tudo pra entrevistar e foi. Eles falaram que foi muito bom e tudo mais. Eu falei, então tá bom, né? Porque eu, sinceramente, não sei. Eu liguei a matraca e fui. Tipo, fui falando. Foi só falando. Mas foi bom, assim, pra já testar. Que o problema é que eu não sabia o que eu podia fazer, o que eu podia perguntar. Fica na Se dúvida, eu podia né? fazer piadinha ou não. Porque daí eles mandaram não ser muito clubista. E aí, na hora, assim, na segunda entrada que eu fiz ao vivo, o menino falou, não, mas você pode falar que, tipo, agora você vai entrar lá pra ver o jogo. Eu falei, então tá bom. Então agora eu fui entendendo o que eu posso, o que eu não posso fazer, né? É pra ser, né? Lógico que ele também tem um canal mais divertido, assim, mas não é pra ser também tão largada a coisa, Ser pra tudo frente, mais, né? né? Eles ainda querem também chegar um pouquinho próximo às transmissões tradicionais. Mas sempre tem os malucos. Fica por conta dos malucos que eu entrevisto daí, né? Que surgem. Mas foi isso, assim, foi pra tirar mais atenção. Mas até o cara ligar a câmera, eu tava assim... As pessoas passavam por mim, olhavam e falavam assim, respira. Tá tudo bem. Porque eu não Você respirava. consegue, você olhava consegue. pra mim e dava pra ver que eu não respirava. Que eu tava assim, ó. Não, mas eu imagino assim, o nervosismo, meu porque não Deus. deve ser, por mais que você já faça isso já ali, imagine, você fala, pô, tô falando com o Cazé, né, e tem que era a falar ao primeira vivo vez. aqui, pô, imagine se eu falar alguma coisa errada aqui, meu Deus, eu entendo o teu nervosismo. E assim, querendo ou não, que nem quando eles entraram em contato comigo, eles mesmos sabiam que não era... Que era a primeira vez que eu tava fazendo uma TV ao vivo, né? No YouTube, mas, gente, tem um alcance muito grande. Tanto que ela falou, a gente não vai te jogar no campo já, tipo, pra fazer reportagem, né, do campo ali, porque a gente sabe, tipo, vamos aos pouquinhos e vamos fazendo testes. E aí, gente, essa palavra eu falei, pronto, eu tô sendo testada. Tô na experiência. Então, assim, se hoje eu não for, assim, a entrada triunfal, socorro, né?
Aí, por isso que eu tava pior ainda por causa disso. Aí agora passou, né? Agora tá de Depois boa que já. foi, não vou dizer 100% de boa. Eu ainda faço o plano, fico planejando tudo na minha cabeça, né? Mas foi Foi difícil. Foi mas difícil. eu imagino. Mas é legal, porque eu acompanho seus vídeos, que nem eu disse. Pra quem aí ainda não viu o trabalho da Thaís, coloca lá no Instagram, lá, Thaís com H e com Y, Kloss, K-L-O-S. Aí você vai SS. ver, ela vai... Dois SS, 2 S no final. Daí você vai ver, ela vai acompanhar. Ou Tretes TV, que também aparece lá. E aproveitando, quero mandar um abraço pra galera da Tretes TV. Eu acompanho vocês desde o início, eu acho, de vocês aí. Um abraço pra vocês e logo queremos vocês todos do Tretes aqui conversando com a gente aqui, né, Paulinha? Com certeza, Contar a né? O história. convite tá feito e a gente só aguarda a resposta. Então, e você acompanha o Atlético em todo lugar, né? Que nem você falou aí que já acompanhou lá pra Guayaquil lá. Foi legal ir pra Guayaquil e a final lá? Menino, eu sou meio maluca, né? Eu sempre falo, eu tenho umas histórias boas de viagem, porque eu sou meio doida, assim. Como eu falei, eu fui para Guayaquil, 90 minutos, né? Graças a essa parceria, que eles têm parceria com a Amistel. A Amistel é patrocinadora da Libertadores. E eles acabam pagando a passagem, pagam hospedagem e o ingresso. E a Amstel. Não, meu filho, tem Amistel que eu preciso pagar, não é também bem assim. Gostaria. mas tá bom. Ó, Mistel, que isso? Mas fui. Mas aí já começou o perrengue, por exemplo, eles tinham alugado pra mim, tipo, um Airbnb lá, uns dias antes de eu ir viajar, o cara não respondia mais. Puta Meu que Deus pariu. do céu. Isso é Aí, horrível. e, gente, todos os hotéis de Lotados. Guayaquil estavam lotados, porque o que choveu de flamenguista, tipo, não tá escrito. Acharam, tanto que daí eu fiquei 2 dias em um hotel que eles conseguiram achar perto do aeroporto mesmo, porque daí eu acabei chegando muito tarde em Guayaquil. E na época tava tendo muitas notícias de violência em Guayaquil, que Guayaquil tava, né, dominada por facções e coisas. Aí eu falei, pronto. Eu vou e não volto. Eu vou e não Aí eu volto. cheguei, era tipo 9 horas da noite em Guayaquil. Aí eles falaram, cara, não é pra você ficar andando aí sozinha, tipo, fica aí no aeroporto até a gente conseguir achar O cara da casa. Mas foi com Não, alguém. ou um hotel pra você ficar. Mas foi com alguém, né? Não foi sozinha, né? Sozinha? Foi sozinha, só você. Sozinha. É doida mesmo. Apenas eu. Eu sabia que eu falei, cara, no dia do jogo, eu sei que ou um dia antes, Alguém eu vou vai encontrar aparecer. gente. Eu vou encontrar atleticano. Mas eu fui, né, acho que foi uns 2 ou 3 dias antes do jogo. Cheguei sozinha. E aí, já peguei, né, um chip. E depois da minha primeira viagem, gente, comprem chip em tudo que é lugar que vocês viajem, porque é realmente muito importante. E aí, fiquei esperando. Aí, eles acharam um hotel perto do aeroporto pra mim. Só que daí a menina falou assim, eles não estão aceitando o nosso pagamento daqui. Ela falou, você tem algum cartão, tipo, com você, internacional, né, de crédito? Eu falei, graças a Deus eu tinha levado. Ela falou, então tá, então vai pra lá, você paga na hora, a gente te reembolsa. Aí fui pro hotel, só que esse hotel eu só pude ficar 2 noites. Porque ele já estava lotado pros outros dias. Então eu fiquei 2 noites nesse hotel e depois eles me acharam outro hotel pra ficar mais deu uns 5 dias, mais 3 noites lá. E eu sozinha na cidade, eu falei, gente, não é por que eu vou ficar fazendo 2 dias no hotel aqui? Ansiosa. Em Guayaquil. dentro do Sem quarto. nada pra fazer. E o problema foi que nenhum dos atleticanos chegaram muito antes. A maioria dos atleticanos chegou no dia do jogo. No dia. E eu tava sozinha. E aí eu comecei a fazer stories, marcando que eu estava em Guayaquil. E coisa. Gente, Pra ver se aparece alguém. Parece um parceiro. falei, não, os equatorianos são malucos. Começou a chover minha DM de equatoriano doido, assim. E, né? Né? Cantadinha em espanhol e coisa. Aí Que chegou. passa, que rica. Aí chegou. Foi até Passa agora. tica. Aí um deles, cara, ele foi muito educado comigo. Ele não deu esse nenhum momento. Ele foi muito educado. Ele, vi que você tá por aqui, eu sou torcedor do Emelec. Se você precisar de alguém que, tipo, te apresente a cidade, não sei o quê, estou aqui. Aí eu comecei a responder ele. Fui conversando pra medir a pessoa, né? Eu falei, Vamos ver a gente... febre desse cara aí. E aí ele falou, não, se quiser, então, amanhã a gente sai passear, eu te apresento a cidade, vou te buscar aí no hotel e vamos. Ó a loucuragem. Loucura, Olha só. gente, loucura. Não Loucuragem. façam isso em casa, pelo amor de Deus. Não, em casa não pode, Mas só em você- Guayaquil. Mas você pegou e Aí eu fiscalizou. falei, não, o bom é que assim, a galera do 90 Minutos tinha uma casa lá no Equador. Eles estavam um pouquinho longe de mim,
mais afastados, mas eles estavam lá. Eu sabia que eles estavam lá nessa casa. E eu tava no hotel um pouquinho mais pra lá. A minha amiga já estava no Equador, mas ela estava viajando. Não estava em Guayaquil, ela estava em outras cidades do Equador, de rolê antes de chegar. Porque ela podia, ela passou 2 semanas, uma semana no Equador. E né, eu só fui pro jogo. Aí eu falei, beleza. Então tá, amanhã você passa aqui e a gente vai. E aí eu falei, Jesus. Ali eu comecei a rezar. Eu falei, Deus. Senhor, até hoje eu sei que o Senhor só botou gente muito boa na minha vida, no meu caminho. E vai continuar. Eu sei que eu estou sendo muito louca em aceitar isso. Que eu, assim, botei minha vida em risco aqui, né? Totalmente. Não conhecia a pessoa, a gente podia fazer qualquer coisa comigo naquela cidade. Cidade, o pau torando e facções e tal. Mas Qualquer aí eu coisa falei, que cara, sabe eu do estou cara é os- online o tempo inteiro. Avisei minha amiga, avisei meu namorado que eu tava fazendo isso e tudo mais. Avisei o povo do 90 Minutos que estavam lá. Meu Todo Deus, mundo me cara. chamando de doida, logicamente. E aí eu falei, gente, mas ou é isso ou eu vou ficar aqui, tipo, presa num quarto de hotel com medo e não vou conhecer nada de Guayaquil. É, E, tipo, Deixa eu ficar com medo lá fora. falei, vamos viver. Pelo menos eu vivi. Aí ele surgiu, realmente, foi me buscar de carro. O carro dele era azul ainda. Eu ainda perguntei pra ele, falei, seu carro é azul por causa do Emelec? Ele falou, é. E aí, eu falei, caraca, torcedor mesmo. Ele me levou pro estádio do Emelec, a gente fez o tour do estádio do Emelec. Depois a gente foi conhecer uma parte da cidade lá que tem um caminho. Inclusive tem um prédio em formato de furacão lá. Olha. Ele me É levou nosso. pra conhecer. É nosso. Eu falei, é ótimo aqui. Mas lá, é engraçado que do lado desse prédio tava dominado de flamenguista. Dominado. Meu Deus, cara, que... Nem dá pra falar desse. Não, e aí, tudo bem, gente. Super educado, o menino. Me tratou, assim, muito bem. Não era um marginal? Não, foi Olha tudo tranquilo. só. Obrigado, menino do carro azul, que não fez sacanagem. Ele me deixou no hotel. E aí, no dia seguinte também, ele mandou mensagem, o que você vai fazer hoje? Falei, Tô esperando o menino do carro azul. cadê Cadê eu o tô teu carro aqui, aqui que nada. não chegou? ele, então tá, vou te mostrar o outro lado da cidade. E a gente foi. Foi conhecer tudo que eu não tinha conhecido da cidade, que tem um farol que você tem que subir 444 degraus. Caramba, olha que furada, hein? Esse daí não foi bom, não. Esse aí não foi bom. mas aí no meio desse caminho do farol eu encontrei os atleticanos malucos dos Estados Unidos, que moravam nos Estados Unidos. Tem a Furacão USA lá, que eles chamam. Eles estavam lá. Encontrei eles no meio do caminho. Aí eu falei, opa. Aí sentiu em casa Aí, dele. por Agora favor, se segura. aqui tá tudo certo. Já troquei contato com eles também, coisa, e subi. Mas conheci, ele me apresentou a cidade, numa boa, assim, tudo foi bem tranquilo. E foi muito bom que aí, bem no dia, a Amistel me mandou um ingresso do jogo. Que é o ingresso cortesia que eles tinham. Só que eu já tinha comprado o ingresso. Até porque esse ingresso cortesia, você não fica nas 2 torcidas, né? As 2 torcidas ficaram separadas, você ficava naquela área neutra no meio. Eu falei, eu não vou ficar lá na área neutra do meio, eu vou ficar com a minha torcida. Então, eu já tinha comprado o ingresso pra torcida do Atlético. Aí eu peguei e falei pra ele, você quer ir pra final da Libertadores? Olha só. Sim, Eu falei, deles, sim, né? Tipo, se der. Eu falei, não, eu tenho um ingresso aqui sobrando, se der eu vou te dar e você vai. Dele, você tá falando sério? Não sei Olha o que. que Eu falei, legal, sim. cara. Eu falei, cara, é a minha retribuição, né? Por esses 2 dias você me apresentou sua cidade, foi muito legal e coisa, eu vou te dar. E eu dei ingresso, ele foi. Foi melhor que eu ainda, porque esse ingresso cortesia tinha Tinha mais cortesia Tinha anos eu vou envolvida. tomar, de graça. Não, tinha cerveja, tinha alimentos, tá? Era Ixi, open olha. food, coisa que eu não aproveitei, mas ele conseguiu aproveitar tudo isso. E foi um jeito de retribuir. Mas, novamente, eu falo, não repitam isso em casa, façam porque eu isso. fui muito louca. Ó, viu, né, pessoal? Faça o bem que você é recompensado, independente de quando. Ó, o menino do carro azul lá apresentou pra ela, não quis matar ela e ganhou o ingresso, assistiu a final da... Se for Não pra quis me Guayaquil, confira se o carro é azul e o torcedor é do Emelec, senão você não aceita carona. E certeza que ele deve ter virado atleticano, né? Sim, nossa, eles amaram a Aqui do gente. Brasil ele deve ser Certeza que ele vai atleticano. contar essa história pro resto da vida. É. O dia que Laninha veio de Curitiba. Para Não, a gente se segue no Instagram até hoje. Ainda no final, quando eu voltei, né, pra cá, daí eu agradeci ele por tudo. Até meu namorado também mandou uma mensagem pra agradecer ele, né, por ter cuidado de mim. E aí ele falou, né, porque ele tem uma namorada que mora na Colômbia.
E aí ele falou, foi até bonitinha a frase que ele falou assim, os bons sempre se encontram e sempre cuidam dos outros. Ele falou, eu fiz por ela o que eu gostaria que tivessem feito pela minha namorada também. Que rico. Ó, mulher que legal, moça. Foi cara. bem... Não, Muito legal, legal. porque hoje em dia é estranho até, né? Que nem a gente sempre conversa. Hoje em dia tá muito Só difícil, BO. sim. É até ruim falar, né? A gente tem um preconceito da pessoa sem conhecer, mas hoje em dia não tem como, né? Não, Mas, sim. mas não tem como. Não, mas é como eu falei, eu, né, eu entrego, não sou a maior religiosa do mundo, mas eu entrego tudo muito pra Deus, assim, então eu realmente rezei muito antes, eu falei, Deus, eu sei que você sempre bota umas pessoas muito boas no meu caminho, né, nunca... Eu falei, estou confiando no Senhor que vai ser mais uma pessoa Viu? Aí deu certo. boa e deu certo. Mas assim, das viagens que você já fez, assim, não sei se foi essa. Foi uma das histórias mais loucas, foi essa daí. Tem a da primeira viagem também, que eu fui pra Bomboneira. Meu Deus, cara, bomboneiro, você já foi bomboneiro? No primeiro ano do projeto do Conquista da América, foi o ano que a gente pegou o Boca na fase de grupos e depois no mata-mata. Não sei se você lembra, teve o 3-0 aqui cara. e tudo mais. As viagens só acontecem a partir do mata-mata, tá? Enquanto é a fase de grupos, a gente só cobre em casa mesmo. As viagens começam, o projeto inicia no mata-mata mesmo. E aí foi a primeira e a única viagem que eu fiz naquele ano, né? Porque a gente caiu pro Boca lá, justamente. Mas era a Bomboneira, né? Era o Nossa, sonho da minha cara. vida. conhecer a Bomboneira. É muito louco lá dentro da bomboneira mesmo? Não dá meio assim, que nem os caras sentem quando vem aqui na arena, aqui você ficou assim lá? Cara, é absurdo. É absurdo. Energia. Tudo que você pode esperar da Bomboneira é absurdo. Imagina os argentinos, nossos irmãos queridos, né? Deve ser tudo maluco, cara. Não, de verdade, eu falo, gente, a gente pode ser o país do futebol, a gente pode gostar de futebol, mas amar e ser apaixonado pelo futebol, igual eles, nenhuma torcida do Brasil chega aos pés. Nenhuma. Meu Deus do céu, cara. Imagina. Eles são malucos. Mas E eles cantam o tempo inteiro. Não tem 1 minuto de silêncio, 1 segundo de silêncio. Caramba, aí é doidura, né? Aí E é o estádio lotadão, assim. Mas é que essa história foi mais na volta, porque eu cheguei, por isso que eu falo que eu não compro chip agora em todos, porque eu não comprei chip, porque foi muito bate e volta, assim. Eu cheguei, fui ver o jogo e eu já ia embora. E aí, o aeroporto fica muito longe da cidade, né, de Buenos Aires. Eu já tinha ido para Buenos Aires antes, então eu falei, conheço a cidade, estou tranquila. Falei, tá ótimo. Não, eu tinha passeado bastante. E aí consegui chegar lá no hotel, encontrei os atleticanos no jogo, que a gente alugou uma van para levar a gente até a Bomboneira. Fui assistir o jogo, bonitinho e tal. No outro dia seguinte de manhã, que eu fui voltar pro aeroporto, peguei um Uber. E, gente, vocês querem trabalhar com isso? A minha dica é façam aula de espanhol, tá? Porque meu espanhol me salvou. Pedi o Uber. E ainda bem que eu pedi o Uber assim com acho que era umas 2h30, 3 horas de antecedência, porque o aeroporto é muito longe, leva 1 hora para chegar no aeroporto. Então você já tem que chegar 1 hora antes do voo, mais 1 hora para ir até lá, né? Eu fui com umas 3 horas de antecedência. E aí eu fui conversando com o Uber, e ele me contando a história dele, porque ele era venezuelano, que ele tinha fugido para Buenos Aires, né, por causa de toda a situação na Venezuela. E que na verdade, ele era contador, mas aí ele estava trabalhando com o Uber porque era a única alternativa que ele teve ali em Buenos Aires, porque o diploma dele não valia na Argentina. E aí, só que a gente foi indo. E eu sabia o caminho, porque na ida eu sabia o caminho. Aí eu falei, cara, tá demorando muito mais do que levou, né? Onde está me levando, boludo? Só que assim, ele super gente, só que começou a ir. Eram uns caminhos que, no meio do mato, assim, passou a ser umas terras de chão. Eu passei no CT do Boca. Tipo, eu sabia que eu estava muito longe. Eu falei, gente, CT normalmente fica muito afastado. Longe do... E aí eu comecei, juro por Deus, gente, na hora. E eu tava muito falante com ele antes, e eu fui parando de falar. Né? Eu fui parando de falar. Tensão, né? Juro por Deus, o teu corpo, assim, ó. Meu corpo tava assim, ó. Tipo, totalmente na defensiva. E eu comecei a pensar, eu falei, gente, eu vou morrer? Onde é que esse cara Tipo, tá eu vou morrer. Onde esse cara tá indo? Tá me levando?
E eu vou morrer. E foi a pior sensação que eu já tive na minha vida, porque eu tava muito certa. Tipo, que ia acontecer uma merda muito grande. E ali eu falei, caralho. E daí o celular não pegava, né? Porque eu tava sem chip, sem coisa. E, nossa, foi horrível. Só que aí ele percebeu que eu tava ficando assim, né? Porque eu parei de falar e coisa. E aí, coitado, ele também foi entrando em desespero. Porque ele sentiu, né? Que eu falei, meu Deus, ela tá achando tipo, que eu vou matar ela. E aí, toda a plaquinha que aparecia, porque o aeroporto fica em Ezeiza. Então, toda a plaquinha que aparecia escrito Ezeiza, não sei o quê, ele falava, ó, tipo, a gente está indo para Ezeiza. Tô te levando pro lugar. Eu estou indo para o aeroporto. Só que essa hora eu já tava... Cara, eu tava muito já assustada. Eu tava muito assustada. E aí, quando a gente finalmente chegou no aeroporto, nossa, foi tipo um alívio, assim. Até voltou a respirar. Só que eu ainda tava o trauma muito grande, assim. E aí ele me pediu 1000 desculpas, porque ele falou que ele dividia o Uber com um outro cara. E o outro cara deixou o GPS para pegar caminho que fugia de... Trânsito. Não só de trânsito, mas tipo de polícia, de blitz. Como é que a gente chama aqui, Radar? gente? Não, de que tem que pagar... pedágio? Isso, de pedágio, coisa. Então, ele acabava fazendo um caminho mais longe. E o caminho que a gente fez, na verdade, passava por trás do aeroporto. Então, fazia toda a volta, o contorno do aeroporto por trás, que era onde tinha os matos e coisas, tinha o CT do Boca. Ele me pediu uma desculpa, até porque até a corrida deu muito mais do que era para dar, do que tinha dado. Ele só me cobrou o que tinha dado inicialmente. Ele me pediu milhões de desculpas, assim, porque ele viu o estado que eu tava. Só que assim, eu cheguei daí no aeroporto, na hora que pegou o Wi-Fi, a primeira coisa que eu fiz, eu liguei pro meu namorado e comecei a chorar. Tipo, chorar. Eu falei, eu tô viva. Tipo, eu tô viva. Eu falei, nossa, não acredito que acabou de acontecer. Daí eu contei pra ele toda a história, assim. Daí eu falei, tá, mas agora eu tô mais calma, tá tudo bem, eu já estou no aeroporto, logo eu vou entrar no avião. E normalmente, quando eu faço esses vídeos, a gente volta pra casa e eu já tenho que mandar os vídeos. E o Wi-Fi do hotel não ajudava, então eu não consegui mandar os vídeos. Aí eu falei pra eles, a hora que eu chegar no aeroporto, eu sei que o Wi-Fi do aeroporto é bom, eu mando de lá. E eu demorei muito pra chegar no aeroporto, até eles estavam preocupados. Quando eu cheguei, que daí veio as notificações, as mensagens que não tinham chegado enquanto eu tava lá. E daí eu comecei a mandar áudio também pro menino do 90 Minutos, o editor lá, chorando, falando assim, meu Deus, desculpa, você não sabe o que acabou de acontecer. Tava sendo sequestrado. E aí eles também ficaram tipo, nossa, né? Foda, desculpa, né, ter passado por isso, porque realmente você não pensa, porque querendo ou não, é diferente, né? Você ter os homens viajando sozinho e uma menina viajando sozinha. Então, ali, e foi a minha primeira viagem, a minha primeira experiência. Ali eu já falei, não, agora para todo lugar que você for, leva um chip. Chip, tem que comprar chip, é a primeira coisa que você vai fazer. Normalmente eu compro no aeroporto, já chego, já compro no aeroporto. A gente deve ter e assim, avisar chip, né? quem puder saber onde você tá o tempo inteiro e ficar o tempo inteiro online pra ter, porque foi um susto bem grande, assim. Ainda bem que não aconteceu nada de grave, né? É por isso que eu falo, cara, muito abençoado, porque eu fui, é loucura. Assim. Imagina você pega um Uber, vê um cidadão com uma cara dessa aqui, pronto, cara, você pensa, ou é não sei, sei lá, eu ia sair correndo. O cara me atacando, velho, de graça. Mas eu já fiz, eu falo assim, cara, viagem sem perrengue não é viagem, né? Tem que a gente apronta, né? A outra vez foi agora, final da Sul-Americana também, 2021. Que eu me enfiei. Tava muito caro para ir para Montevidéu. E o ingresso sul-americano também. Eles quiseram cobrar um absurdo, porque era em dólar. Tipo, eram uns R$500, assim. Para mais o ingresso. Falei, não vai dar para eu ir nessa viagem. Eu tava muito triste que eu não ia. Eu falei, cara, não acredito que o Atlético chegou em outro final e eu não vou estar lá. Tipo, não pode. Não pode. Todos os títulos, né? Que eu estava na Sul-Americana em 2018, fui pro Beira-Rio. Em 2019, falei, todos os títulos eu estava presente. Até para levar em Cup, você já foi? Não, aí já foi muito... Aí o dinheiro não cobria. Lá no Japão. Mas é porque daí eu não ia para Montevidéu. Mas aí os meninos do 90 Minutos, como eles só tinham parceria com a Libertadores, não tinha nada a ver com a Sul-Americana. Mas um deles conseguiu um ingresso para mim, na Sul-Americana. Ele, o que eu pude fazer para te ajudar foi isso. Falou assim, então agora você se vira, você se enfia onde for, você vai para Montevidéu.
Conseguiu ingresso, Gente, né? dias antes, tá? Tipo, dias que eu digo, né? Dias antes de, tipo, acontecer a galera ir viajar. Eu achei um ônibus de uma galera que eu nunca tinha visto na minha vida. Nunca tinha conhecido. Mas... Porque eu publiquei, né? Falei, gente, vocês estão sabendo de ônibus, van que tá indo pra Montevidéu e tudo mais, né? E aí me indicaram esse ônibus, que eles falaram, não é da bagunça, é uma galera mais família, tá tudo igreja. certo. Universal, tudo universal. E aí eu fui, me enfiei num ônibus que eu nunca tinha conhecido ninguém. Inclusive, um abraço pro Igor, porque o Igor é o organizador do ônibus. E realmente era um ônibus muito família. Eu entrei em contato com ele, ele falou, ó, eu que estou separando quem vai sentar onde, você vai sentar do lado do meu filho, que é uma pessoa que eu confio e tudo mais, eu vou deixar você ali, porque daí tava eu, o filho dele, ele e o outro filho na mesma linha do ônibus, assim, né? E me enfiei 3 dias de ônibus Misericórdia, até o cara. Uruguai para ver o título do Atlético. Bate e volta, tá? A gente chegou pro jogo, tipo umas 3 horas antes do jogo, saiu do ônibus no estádio, viu coisa, volta pro ônibus e volta para Curitiba. Mas valeu a pena, né? Com certeza. Meu Deus do céu. Não, porque eu até esqueci, na verdade, a volta não foi tão tranquila. Porque a gente voltou, na volta, o ônibus estragou no meio do caminho. O título ganha. Graças a Deus, né? Porque eu falei, cara, se Meu tivesse Deus. perdido os títulos, eu falei, vocês sabem como a gente ia estar, né? Um calor do caramba, assim, a Quente gente pra no caramba meio lá, da né? estrada. No meio do nada também, aquele estádio, né? Daí eu não sei como eles ligaram para algum mecânico. E eram, sei lá, que peça, não sei o quê. Resumo da história, gente. Eles enfiaram um chinelo. Acreditem se quiser, eu tenho foto. Um chinelo nessa pecinha do ônibus. E foi o que fez o ônibus funcionar. A gente foi embora O chinelo... com um chinelo no motor do ônibus, que foi o que sustentou o ônibus para chegar até em Curitiba. O mecânico era bom. O mecânico era bom, porque se não tem gambiarra, o mecânico não sabe fazer pelo menos qualquer tipo de gambiarra, é muito ruim. Não é mecânico. Nossa, foi esse. E aí a gente tem o grupo até hoje, da galera que foi nesse ônibus, e a foto do grupo é o chinelo no motor. E, cara, foi muito bom, assim, porque a gente se deu muito bem, todo mundo. Parecia que a gente se conhecia há anos, assim, era uma galera bem tranquila, bem legal. E por isso que eu falo que Deus só bota pessoas muito boas no meu caminho, porque eu realmente faço loucuras, assim, para viajar. Se você puder viajar sempre com alguém, né? É o melhor, mas eu vou sozinha, eu sempre, praticamente em todas as viagens, eu vou sozinha. Ou eu encontro a galera já lá na cidade, sempre vai ter alguém, sempre vai ter atleticanos na cidade, isso. Mas você não leva nenhum canivete, né? Não. Uma arma de fogo, nada? Nada. E aí eu vou com Deus e eu. Viu aí, ó. Essa atleticana é Canivete, arma de fogo, eu sei que maluquíssima. não, mas um chinelo sobrando, com certeza ela leva. Os chinelos são importantes. Nunca deixe de levar um Sempre chinelo que ele pode salvar a sua vida. Um par extra lá na... Olha, vocês que motor. estão vendo aí, né? Tá vendo aí a Thaís, né? A Thaís, ela vai atrás do Atlético onde for, onde tem, ela tá lá. Já foi pra Bomboneira, já foi pra Guayaquil, já foi nas finais, menos a do Japão, que o Japão é meio Japão, longe. aí lá. já era outra história. Imagine ir de ônibus pro Japão, ela tem que ter uns 3 chinelos, senão derrete chinelo no... Ó, gente, sério, pra provar que eu não tô mentindo, a foto do chinelo no motor. Misericórdia, era um Ela raio ainda. existe, ela existe. E só deu certo porque é Raider, né? Não pode ser... Que é um chinelo bom, não Sim. pode ser qualquer um também. Tá, mas assim, já falamos bastante das viagens da Thaís. Vamos falar um pouco do time agora. Agora, né, em 2023, o que você está esperando do nosso time esse ano? Você acha que a gente vai levar algum título de nome aí? O que você está achando? Vamos estar na disputa do Brasileirão. Olha. Ih, esse óleo, cara. Esse óleo Não, aí mas é igual- eu ia falar, sabe o que é engraçado? Porque quando eu não espero nada do Atlético, a gente chegou em alguma final, né? Porque assim, 2018, eu nunca diria que aquele time ia pra Nem final do eu. Sul-Americano. Ou quiçá ganhar o negócio. 2019, sim, acho que a gente foi um título incontestável, que a gente jogou muito mesmo. E 2021, de volta na Sul-Americana, eu também não achava, porque a gente capengou ali, não era assim um time excelente. Tudo bem, a gente já tinha o Terans, já tinha o Nicão, né, que tava jogando absurdo, assim, mas o resto do time não era assim para esperar pra se aí ganhar, um né? título, né? Tanto que a gente criticou um monte, porque a gente levou o transfer ban, não contratou ninguém. Eu falei, gente, esse time, né? Que tá E torcendo? chegamos numa final. Então, assim, eu falei, eu nunca mais vou falar nada do Atlético, né? Porque
Graças a Deus, o que eu consigo ver é porque, assim, a gente aprendeu a competir competições mata-mata. Eu acho que é por isso que o Como Atlético cascudo, né? foca tanto agora em Copas. Porque a gente foi realmente ficando cascudo. O Atlético não sabia jogar antes. E você via que a gente perdia jogos por Detalhes. não né? saber, gente, por catimbar. Você tem que aprender a catimbar, você tem que, sabe? Bater, né, nos caras, né? Até não saber sofrer ali, mas é saber ser chato e segurar o jogo. O que importa é isso, né? Ganhar. Começava ganhando, daí pegava, diminuía o ritmo, e Isso. empatava. Isso daí era muito recorrente antigamente. Não tinha jogo que a gente não começava, a gente abria vantagem, às vezes 2-0. E achava que tava bom. Faltava um Lúcio. Acho que tudo isso aí é coisa do Lúcio, mano. O Lúcio acho que ensinou os caras ali. Mas mudar essa mentalidade, É, o pensamento. realmente. E agora a gente começou a aprender. Então, assim, não acho que a gente tem um elenco bom esse ano. Não é nem um elenco, eu digo. Eu acho que a gente tem peças muito boas. Mas o que eu fico muito... E eu falo isso desde a época do Transfer Ban, que o Atlético tinha que investir em técnico. Ah, nem fala Porque isso, eu falei, cara, aproveita que não tá gastando com um jogador Bota e uma contrata peça um ali. técnico. O técnico podia contratar, então contrata um técnico, né? Graças a Deus, no meio do caminho tivemos o Felipão, que foi maravilhoso, né? Deu muito certo aqui no Atlético, levou a gente para a final da Libertadores. Inclusive, até um time que eu não sabia, jamais chegaria numa final de Libertadores, porque o cara é copeiro mesmo. Então, agora, assim, o que eu vou te falar? Não espero, sinceramente, não sei se a gente leva alguma coisa esse ano. Eu tô meio desanimado também, mas... Mas eu acho que é mais por questão, assim, do técnico do que até o elenco, assim, propriamente dito. Porque eu acho que a gente tem ganhado muitos jogos ali no talento individual, porque, assim, o Turra... Desde que o Turra foi confirmado como que ia ficar ele mesmo, a gente não ia atrás de mais ninguém, eu fiquei preocupada. Que o Atlético, sei lá, né? Acho que depois do Thiago Nunes, acha que a gente pode revelar técnico agora também. Então, é isso que eu acho. Mas não é bem assim, né? E assim, você vê que o cara não tem... Ali no meio do Paranaense, ele chegou a me iludir. Quando ele conseguiu encaixar o Vitor Bueno com o Terãs, né? Vitor Bueno, nunca achei que ia jogar a bola que tá jogando aqui no Atlético. Não esperava muito dele. Ali eu comecei a ver que existia uma variação, então, né? Então, começou a colocar o Canóbio no lado esquerdo. Mas agora você não consegue ver a gente jogando ok, mas ganhando mais no talento individual. O Atlético Mineiro ganhou porque o Bento segurou muito. São Bento, né? O homem lindo, cara. E demais, né? assim, Pega então até assim, eu não vou Bento. dizer, não vamos chegar ao final de alguma coisa, porque o Atlético gosta de surpreender, graças a Deus, obrigado, podem continuar assim. Mas as expectativas eu nunca boto lá no alto. Eu acho que assim, até Brasileirão, o mínimo que eu espero é um Chegar até G6, né? O acesso, né? Queria um G4, queria falar. Eu acho que a gente teria time para G4, mas, como dizem, esse é o Brasileirão mais difícil, né, de todos os tempos. Então, assim, um G6, para mim, é o mínimo que o Atlético tem que estar sempre dureza, brigando. né? Tem que estar sempre disputando. brigando para a gente estar sempre lá. Porque se esse é o objetivo, Tem que estar sempre alto nível, né? queremos ser um time grande, né, um clube grande no Brasil, o objetivo é esse. A gente tem conseguido isso nos últimos anos. Constância, Mas é que né? tem que estar constância, sempre brigando, sempre participando de Libertadores. Porque volta e meia, chega numa final. Né, tem gente que já se acostumou com a Sul-Americana, queria ganhar a terceira Sul-Americana ao invés de ficar disputando Libertadores. Eu não acho, eu acho que tá bom, ganhamos 2, a gente já se firmou na Sul-Americana. Agora é voos maiores. Então eu acho que é isso. No mínimo, terminar num G6 para conseguir outra Libertadores já ano que vem, sem ficar passando pelo apuro que passou também ano passado para garantir a vaga na Libertadores, que foi para a final ali, e depois ficou quase que não se Quase que classifica. não consegue a vaga, né? E sobre a Ia final do ano garantir isso. passado, a gente deixou levar, né? Fala sério, que aquele jogo lá... Então, Isso que dói mais. Olha a pergunta que eu vou fazer. Pedro Henrique. Você ficou meio assim com o Pedro Henrique, assim, por causa daquele lance lá? Porque Não tinha necessidade, eu, né? sinceramente, eu achei que a gente perdeu aquele título. Que tava ganho pra mim. O primeiro tempo ali que eu vi, esse é a final da Libertadores do ano passado, tá, pessoal? 2022. Atlético e Flamengo. No primeiro tempo, o Pedro Henrique foi expulso. O Felipão, acho que já começou errado no começo do jogo. Demorou a mexer. Aí aquele perna lá, que eu não gosto daquele cara, mano. Aquele Gabriel Barbosa lá, só faz gol de Sim, pênalti e fala que é jogador pra caramba. Pra mim, não é bom aquele cara. Então, o Pedro Henrique fez aquele segundo amarelo. Primeiro amarelo bobo que ele tomou. Depois ele faz o segundo cartão amarelo e vai expulso. Cara, a gente ia ganhar essa Libertadores, cara.
A gente Não já sei, tava eu- em cima, né? Mas Tinha o gol, foi perdido ali que não poderia. Se o tivesse Alex Santana errou um saído gol. aquele gol, tem isso também. aquele gol se tivesse saído, o jogo seria outro. Dali o Flamengo ele ia se recolher mais do que já tava. E um detalhe, a gente tava assistindo o jogo junto, né, Paulinho? Na hora que o Atlético tomou o primeiro gol, com o expulso, o Paulinho vai lá e faz uma aposta no Atlético. O Atlético ia virar. Ô, mas tava jogando muito mais, cara. Tava. Viu? Porque Paulo Betti... Cara, mas tava jogando muito mais, tanto que não saiu mais nem gol. Sim, eu A concordo, gente, foi o que com eu a menos, disse. A gente tava superior. Esse título a gente perdeu de besteira. Era o que faltava e ali a gente deixou. A gente deixou. Foi de imaturidade. Mas, infelizmente, a gente espera que o elenco tenha aprendido, né? Pedro Henrique, né? Foi a pergunta que eu fiz pra Thaís ali até. Você ficou com raiva do Pedro Henrique? Não sei se você ficou também, Paulinho. Mas É, mas eu ia torcedor, falar o interessante é que a gente fez um jogo tão bom, assim, porque o clima na cidade, os dias antes, só tinha flamenguista. Só tinha flamenguista. Eu fui pra FanFest, que eles fizeram lá uns 2 dias seguidos, gente. O que eu escutava, tipo, porque eu, sinceramente, eu era a única atleticana que tava ali. Porque a gente já estava gravando conteúdos por 90 minutos, era eu e a capitã do Flamengo, né? Então a gente estava sempre ali. E assim, era a galera falando, a gente vai meter 5-0 em vocês. Nossa, que raiva, né, Vai ser cara? 4-0, a gente vai... Eu falava, Vai tá bom. amassar, né? Falei, tá bom. Tanto que um dos vídeos que eu faço, que é a Paulinha, do Flamengo, eles perguntam pra gente quanto vocês acham que vai dar o jogo. E eu falei, até porque assim, o Atlético e o Flamengo vem fazendo embates, né, nos últimos anos, muito bons e tão, né, tá se criando até uma rivalidade, assim, de tanto que a gente se enfrenta, tanto que a gente elimina um outro nas Copas. Não existe um E superior. os jogos, exato, e os jogos sempre foram muito ali, né, as duas equipes, ninguém ficou ganhando, exceto, né, no Maracanã, aquela vez que a gente jogou com o time reserva. Mas eu falei, cara, quem ganhar, e eu falo isso no vídeo, quem ganhar vai ser por 1-0, é um gol de diferença. Eu acho que esse jogo vai dar 1-0. Só que eu tava muito confiante que ia dar 1-0 pra gente. Meu Deus, cara. Porque eu falei, vou chorar cara... aqui. Não era... Não, ano passado foi tristeza. Foi isso e- daí, nem vou falar da Copa. Mas é que tava todo mundo, e eles estavam muito confiantes que eles iam passar o carro na gente, em 5-0, não sei o quê. Mas é sempre assim com ele. E aí, aconteceu tudo que aconteceu, o jogo como foi. Eu juro pra vocês, no final do jogo, a saída do estádio, a gente saía junto. Era todo mundo junto. Não teve separação das torcidas de sair. Pra entrar, teve. Mas pra sair, a gente saía todo mundo junto. Gente, juro, os flamenguistas não estavam comemorando, tipo... Saindo, gritando, igual uns malucos e coisa. Tava todo mundo saindo igual. E, né, eu tava já com uma turminha de atleticanos ali saindo do estádio. Todo mundo que passava pela gente falava assim, cara, vocês jogaram muito. Você- Tipo, parabéns, sabe? Foi 1-0, assim. Os equatorianos, coitados, olhavam pra gente e falavam assim, gente, eles falavam assim, não baixem a cabeça. O time de vocês jogou muito. Tipo, vocês jogaram muito. Tipo, sei que é triste o que aconteceu, mas eles falavam assim, tenham orgulho do time de vocês, do que vocês fizeram. Porque todo mundo tinha certeza que o Flamengo ia passar o carro. Ninguém conhecia ali o Atlético, entendeu? Eles Sim. também não tinham essa... Com o Flamengo, eles já tinham mais intimidade, que querendo ou não, o Flamengo aparece mais. Então, ali eles entenderam o que é o Atlético Paranaense. Mas, assim, o lance foi bem na nossa frente. Eu vou te dizer, na hora, eu juro por Deus, foi tão rápido que eu achei que ele tinha ido na bola. Eu jurava por Deus que quem você perguntasse que ele tinha acertado a bola. Primeiro. Só que aí, na hora, assim, é um misto de emoções. Era, tipo, eu só conseguia ficar só pensando nisso. Meu Deus, tipo, meu Deus. É isso que cagou com o jogo, sabe? Eu só ficava assim, se não fosse isso, a gente... Certeza. Mas, assim, pelo jeito que estava jogando, ainda deu esperança pra gente, de que, tipo, dava. Mas é porque não entrava a bola, ninguém conseguia acertar o gol. Então, o jogo foi assim, a sua cara ia, tipo, o humor ia indo lá para baixo. Eu Foi terminei, agonia o tempo todo, né? terminei chorando, assim, mas você já ia sentindo, era aquele peso começando a vir da tristeza, sabe, da raiva. Ainda mais pro Flamengo, né, cara? Eu não admito mais perder pro Flamengo. cara. Não, e eu falei que se fosse para perder o Flamengo, então que o Pedro fizesse o gol, né? Porque eu falei, o Pedro eu gosto, eu não gosto do Não, eu não gosto do Gabriel. Gabigol. Até o Pedro Eu falei, agora ainda tá... tinha que ser esse desgraçado a fazer o gol, entendeu? Aquele cara é muito Desgraçado. O cara só mete lazarento, gol de velho. pênalti, daí você acha... cara Mas assim, chato. lógico que a gente vai botar a culpa nele. Fiquei odiando ele por muito tempo, fiquei. A gente agora, na Tretes, tem muita oportunidade de, como eu falei, entrevistar jogadores. E eles contam muito, a gente está falando até sobre jogos com eles, um programa novo.
você passa a conhecer o outro lado da história, sabe? Do cara. A gente entrevistou o Fabrício, que errou o pênalti na final da Libertadores São 2005. Paulo, ai, bateu na trave. E ele jogava muito bem. Ele foi para a seleção da Conmebol naquele ano. E é aquilo que marca o cara. O que eu acho que aconteceu? O problema, o erro maior, por exemplo, aqui hoje eu vejo. O Pedro Henrique já estava fazendo jogos muito mal antes já da final da Libertadores. Ele já vinha cometendo erros em jogos. Eu acho que o erro foi a comissão técnica, todo mundo não perceber isso e tentar já ir botando outro cara para ganhar ritmo. Porque ele já estava cometendo erros. Eu não acho o Pedro Henrique ruim. Não acho mesmo. E eu acho que ali no jogo, também o que foi uma junção de fatores. Acho que foi isso. E foi a saída do Felipe Luiz. Porque o Pedro Henrique estava muito ligado no ritmo do Felipe Luiz. O Felipe Luiz não ia até o final do campo daquele jeito. Então ele não estava precisando marcar alguém assim. Eu nem lembro o nome do cara que entrou e que ele foi em cima. Foi o Piazão que entrou, ele tinha acabado de entrar. Ele entrou muito no gás e ele ia até o final. E isso foi, pesando ali para quem estava marcando ele. E eu acho que o Pedro Henrique estava tão que você fica no gás do jogo, né? Ele estava tão que ele foi. 220 ali que nem viu, né? Ele nem pensou, ele pensou, cara, é a única alternativa que eu tenho aqui para não deixar o cara cruzar essa bola. E foi com mais força do que deveria. O problema é que, assim, minutos antes, o juiz já tinha chamado ele para conversar e falou, na próxima... E antes do juiz chamar, ele já tinha tomado um cartão amarelo besta, né? Um cartão amarelo besta. Então, assim, claro, tem a culpa do cara, mas eu também vejo que foi essa junção de fatores. Por exemplo, a hora que saiu o Felipe Luiz, o Felipão tinha que ter chamado e já entendido a estratégia do que seria a estratégia do Flamengo agora. E falar, gente, né? Alguém apoiar mais aqui, mudar tudo, arrumar a casinha. E o problema foi também que logo em seguida que ele é expulso, o Felipão também não muda nada, não mexe no Atlético. Eu acho que muito porque o Fernandinho, do que a gente viu em campo, o Fernandinho bateu no peito e assumiu, porque ele começou a ficar de zagueiro ali. Ele quis assumir essa responsabilidade, acho que porque ele sente, né, querendo ou não, agora são 2 vice de Libertadores, 2 taças que ele deixa escapar pra gente. A mesma pessoa, né, a mesma figura. Então, ele bateu no peito, ele chamou os outros jogadores e falou, não, eu fico aqui a partir de agora e, vai, e joguem. Talvez, se tivesse mexido em outro dia, ele não precisaria ficar ali tão atrás, ajudar mais o time também nisso. Eu acho que foi uma junção de erros ali que você fica, cara... Esse título era para ser nosso, era para ter entrado o Terans, foi o Vitor Bueno que entrou, não entendi isso. Cartão amarelo bobo, acho que muita vontade de querer ganhar. E o Felipão não mexeu quando tem que mexer. E perder gol, né? Foi também, e perder gol. O Alex Santana... Esse gol tava livre. Porra, eu fiquei triste, cara. Fazer. Eu acho que daí, assim, a partir do momento que a gente tava jogando bem, o que deu para perceber do time, foi expulso, beleza. E a gente continuou jogando bem, o time foi ficando cada vez mais nervoso também, sabe? Eles estavam muito na pilha de, a gente não acerta... E começaram a sentir o tempo passar e a gente não acertar o gol... E foi pesando aquilo. Isso só deixa pior, né? Sim. Isso era o que eu senti, que o time também deu aquela... Mas sim, ó, esse ano agora, como você falou que o Atlético gosta de surpreender você, né? Ó, Pedro Henrique, pelo amor de Deus, não sei se você vai ver esse vídeo um dia, mas joga agora e ganha a Libertadores esse ano e que a gente esquece tudo isso aí que aconteceu. Aproveita que tá o menino Vitor Roque lá, que tá... Não sei se ele vai ficar também até o final do ano, né? Porque, até o Chelsea tá vendo ali hoje, de Chelsea. Enfim, não quero nem falar disso, porque... Aproveita os meninos agora que estão correndo pra caramba aí. Ganha esse ano a Libertadores pra nós. Daí ninguém mais vai falar disso. Todo mundo te perdoa, né? Vai lavar a alma aí, porque como profissional, certeza que isso daí te assombra também. Não foi de propósito. Foi bem o que você disse. Pedro Henrique, ele foi muito com vontade ali no final da Libertadores. A gente de fora assistindo pensa, pô, é fácil estar ali e tal. Imagina o cara, mano, final da Libertadores. O cara tendo que marcar. O cara ele não vai querer fazer aquele de propósito. Né? Eu creio que não, né? Eu creio que não. Não, mas, isso que a gente entrevistou o Lúcio, a gente perguntou para ele a opinião dele do que foi o lance, e ele falou isso. Eu acho que ele estava muito na pilha do jogo e foi querer tirar a bola ali de qualquer jeito e acabou acontecendo isso, né? Não tem o que dizer assim. Ele falou, cara,
E até agora, assim, o primeiro jogo do Brasileirão contra o Goiás, o Pedro Henrique foi dar uma entrevista depois do jogo. E eu tava lá na zona mista, inclusive, a hora que ele deu a entrevista. E eu tinha falado até pra repórter, que foi a repórter da Casa TV. Ela não era daqui, né? A Bruna é do Rio de Janeiro. Então eu tava ajudando ela, auxiliando ela quem eram os jogadores, contar um pouquinho da história dele para ela poder fazer perguntas. E eu falei, olha, esse é o Pedro Henrique, aconteceu isso na final da Libertadores, então, né, tava a torcida toda meio assim. Eu falei, não sei como é que ele vai reagir se você perguntar sobre isso, mas é interessante que ele mesmo, na hora que, tipo, ela nem fez a pergunta, ela meio que citou a Libertadores, mas não quis falar muito, assim, mas ele mesmo, ele fez questão de citar, e ele começa a se emocionar, porque ele falou que foi logo depois que a gente voltou da Libertadores, a gente teve um jogo contra o Goiás, e a torcida, por isso que eu falo que tá bem dividido, porque a torcida começou a gritar o nome do Pedro Henrique nesse jogo. Pra, tipo, apoiar no sentido de não estamos bravos com você. Mas eu tava. Falei, cara, você custou uma Libertadores pra mim. E aí ele falou que daí, a partir dali, por exemplo, ele nem subiu lá pra pegar a medalha de prata, coisa, ele foi... Falei, o cara vai embora. Tava todo mundo falando, vende o Pedro Henrique, vai embora, não tem condição de jogar mais aqui. E aí a torcida foi lá e gritou o nome dele, e ele falou que foi por isso que ele mesmo foi pedir pro Petralha, ele falou assim, eu vou ficar no Atlético. Fez um gol até, né? Eu vi que ele comemorou bastante lá no gol lá. E daí ele fez o gol contra o Goiás, né? Agora também. Mas assim, ainda dói. Eu não vou dizer que tá 100% perdoado, porque dói demais. Escapou esse título. Porque era tudo. Sabe quando toda a história te diz? Porque, cara, era exatamente 17 anos depois, a gente na final... com o Fernandinho de volta, e era a história do Vitor Roque com 17 anos, né? Deus exatamente o ano que a gente levou. Então, assim, eu falei, caraca, tudo, sabe? O universo tá esperando a nosso favor. E eu tava também eu tava confiante, eu falei, não, é nosso, cara, não tem. Você lembra, né, Paulinho? Eu fui lá e falei, vai ser nosso. Da semifinal com o Palmeiras, a gente falou que, cara... Não, aquele jogo não existe. Aquele jogo não existe. A gente não tem muito o que fazer. A gente vai ganhar. Foi massa que daí nesse jogo do Palmeiras eu falei, vai entrar o Pablo, vai fazer o gol, vai fazer isso, aquilo que o cara fez. Daí ficamos loucos. Não, eu tinha feito uma promessa, inclusive, né? Esse jogo, porque eu falei que se o Pablo fizesse gol na semifinal ou na final da Libertadores, eu nunca mais falaria mal dele. Ah, Pablo. A promessa foi quebrada, porque lógico, a gente não ganhou o título, né? Mas eu fiquei da semifinal até a final sem falar mal do Pablo. Coitado, o Pablo, eu pego muito no pé do Pablo. Mas não é nem do Pablo, na verdade, eu pego o pé nos fãs do Pablo. Porque eu falo, gente, calma. Pablo ele não é tudo isso. Ele é esforçado. Exatamente. Eu falo, ele é muito esforçado, é um cara que você pode contar pra tudo, ele vai jogar em qualquer posição por você. Corre bastante. Corre, tudo bem. Tem as limitações técnicas dele, mas é por isso que eu fico bravo. Eu falo, cara, ele não é centroavante. Eu gosto dele jogando pelo lado do campo, que eu acho que ele é onde ele se dá melhor. Mas todo mundo, não, porque é centroavante. Não sei o que. Eu falei, então tá bom. Sou voto vencido, então beleza. Deixa o cara jogando aí. Só que não dá pra ele, por exemplo, a gente tem que contar com o Vitor Roque enquanto ele tá aqui. Até junho, eu acho. Junho, julho, acho que ele já... Até o final do ano. Então, assim, deixa o Piá largar de fazer gol, porque a gente precisa. Precisa da Libertadores, pelo amor de Deus, esse ano. E aí, lógico, a gente sabe que a hora que a gente tiver que contar com o Pablo, ele vai estar lá, ele vai estar pronto. E, né, muito obrigada por tudo isso. Tem que estar mesmo. Mas enquanto tiver o Vitor Roque, não dá pra tirar a titularidade do menino. Deus o livre, o homem tá comendo a bola, aquele Piá é um trator, cara. O bicho tem 18 anos, tem as coxas desse tamanho. Ele é forte, né? Ele é muito forte fisicamente. O bicho é um monstro, cara. O bicho é um monstro. Mas é isso, eu acho que assim, a Libertadores ainda, infelizmente, é um assunto que novamente é um portal a ser fechado, né? Porque a gente sempre fala isso. A gente falou que o portal no Beira-Rio foi fechado depois de 2005, porque a gente ganhou a Copa do Brasil, mas agora ainda é um assunto que né? E eu falo assim, cara, querendo ou não, pelo menos a gente tem que ver pelo lado positivo. A gente tá chegando. E é isso. Eu falei, cara, o Atlético só vai chegar em finais, tem que ficar disputando. Tem que saber disputar e ficar acostumado. E vai chegar. Mas o problema é que todo mundo, se você reparar, todo mundo está com medo. Principalmente aqui. Enfrentar o Atlético Paranaense. Os rivais... Não, já começa aqui. Também a galera, né... Pegou o Atlético agora em cabeça de chave, em grupo, sorteio. A gente já tá começando a ser o time que ninguém quer pegar. Os rivais aqui, eu sei que todo mundo secou essa final da Libertadores.
E tava todo mundo muito tenso, porque todo mundo que eu conheço que era de rival assistiu essa final da Libertadores, porque eles sabem que um dia a gente vai conseguir. Claro que vamos. A gente tá muito perto, entendeu? Claro. Só E se não tremendo querem. pra chegar o momento. Porque o momento que é, como você falou, é o título que falta. Sim. E a hora que ganhar isso, meu Deus, ninguém vai poder duvidar que o Atlético está entre os grandes. E pra mim é só isso que falta. A hora que ganhar a Libertadores é bater e falar assim, qualquer programa esportivo agora que vai debater sobre o Atlético, eu entendo chamar o Atlético de médio agora, médio grande. Realmente. Então, mas a hora que a gente ganhar essa Libertadores, aí você pode botar entre os times dos grandes do Brasil, que não tem nem como argumentar contra. Porque agora é só time do eixo, né? Só time do eixo, coloca lá um palpite lá que eu vejo nos programas aí. Vários programas os caras dão um palpite quem ganha. Sempre é os times de lá. Mas você viu que isso virou superstição agora, né? Que a gente quer que vote nos outros, porque quando vota nos outros que a gente ganha. É, exatamente. E falando do título, eu quero agradecer meu pai, meu tio. Meu pai, né, deve estar assistindo lá. Meu tio Rosnei. Meu tio Rosnei foi o meu tio que me levou para a Arena da Baixada. A primeira vez que fui para a Arena foi ele que me levou no jogo contra o Paraná ainda. Obrigado, tio. Não esqueço disso. Isso aí eu vou lembrar para sempre. E graças a Deus minha família é atleticana, né, cara? Sempre minha família inteira, cara. Né? Comigo foi o meu tio Duda. Chegamos lá pra assistir o joguinho lá na casa dele, lá tava ele, minhas primas, Ana Paula, Maria Rosa e todo mundo pra mim, eu pequenininho. Você sabe pra quem você tem que torcer, né? Tá olhando ali, né? O vermelho e preto é Atlético. Não, beleza. Piazinho de tudo. Aí, assim. viu? Não, e a gente pegou, acho que vocês têm meio que a mesma idade que eu, a gente pegou uma época que, gente, não era fácil. Hoje em dia é fácil ser atleticano, tá? Hoje tá doce, né? Mas a nossa época não era assim, pô, na escola era muito dividido, né? Era Então, muito Atlético, você é Atlético ou coxa. E, que nem eu falo, graças ao meu pai. E olha, gente, meu pai também, eu não sei de onde, porque a família dele inteira é coxa branca. Olha aí. E ele conta, foi muito bonitinho ele contando a história que diz que quando eles eram crianças, eles se dividiam, tanto para ir no jogo ia uma parte da turminha no jogo do Atlético, uma parte da turminha no do coxa. Eu falo isso porque eles são em 6, né? Naquela época todo mundo tinha 6, 7 ou 8 filhos. Aí ele falou que ele foi, acho que era viu as duas torcidas, e ele se apaixonou pela torcida do Atlético. Só que todos os irmãos dele, a maioria tudo coxa branca, e ele fincou o pé no sou atleticano. Escolheu certo. E aí ele casou com a minha mãe, a família da minha mãe, o irmão dela também, e o meu avô, super atleticanos. E aí foi o encontro, né? Porque minha mãe não liga muito pra futebol. Ela fala que ela torce porque ela gosta de me ver torcer. Ela acha bonitinho. E aí foi isso, assim, ele que bateu o pé e ficou sendo atleticano, e também a gente também era atleticano. Aí, você não viu, tem filho? outro, não existe outro time. Maravilhoso Mas isso, era cara. tudo, né? Tinha jogo do Atlético, era churrasco na casa do meu tio, ou lá em casa, pra gente ver o jogo. Era sobretudo ver o jogo. Então ali já começou. O amor, Você vai se criando. ali pelo futebol, E essa pelo clube. época, querendo ou não, a gente não tinha muito dinheiro pra ir pra arena, por exemplo. Eu não ia em todos os jogos, eu ia muito raramente, assim. E a gente ia só em jogo grande, né? Que era tipo contra o Santos, contra o São Paulo. Que daí meu pai fazia questão de comprar o ingresso, a gente. Eu lembro que eu ficava tão puta, porque a gente sempre sentava lá na Madre Maria dos Anjos, na Superior. E aí eu ficava assim, meu Deus, um dia eu queria sentar lá embaixo. Não dá pra chegar. Não sei o quê. E vendo a torcida, né? Ficava bem ali embaixo, bem na curva embaixo da Madre Maria. Queria sentar lá embaixo, queria ir lá, não sei o quê. Também me apaixonei pela Caveira. E a torcida daquela época era... Gente, era o auge. Eu acho que foi o auge da Fanáticos, assim, que foi... Era linda a festa, né? E eu lembro que de tão nervosa que eu ficava... Eu falo da ansiedade, porque isso vem desde pequena. Quando eu ia nesses jogos, eu ficava tão feliz e tão nervosa que eu finalmente ia pra arena que eu passava mal. Teve um jogo que eu não entrei, porque eu realmente passei mal. Minha mãe teve que me levar no Pequeno Príncipe. Porque eu estava mal. Só que não era nada, tipo, porque eles não descobriam o que eu tinha. Porque não era ansiedade. Ninguém sabia. Naquela época, ninguém vai entender, nossa, a criança tá com ansiedade. E eu perdi o jogo. Olha porque só, eu passei cara. mal. Era nesse nível, assim, mas... Mas assim, como que é o nome do teu pai? Paulo. Paulo. Mais um Nome Paulo. Viu? Paulo Bete. Viu, seu Paulo? Você Graças não a ele. fez a escolha errada. Porque você bateu o pé e Ele foi foi atleticano até hoje. Ela resolveu fazer um vídeo lá no último dia lá pra Tretes TV, passou,
tá aqui, tá fazendo conteúdo, você tá assistindo ela e aí, ó, você não errou na sua escolha. Não, e ele brinca, né? Porque eu tenho dois irmãos. Meu irmão mais velho e o irmão mais novo. E ele falou que o bichinho foi picar bem em mim, né? Porque a minha irmã também não... Não gosto Tipo, ela torce, mas ela não liga de ir pro estádio, ela não é muito ligada. Meu irmão, ele ainda... Também porque agora ele tá na fase, né, de 15 anos, ensino médio, tem que dedicar a conhecendo estudar, né? Um negocinho legal, né? Não, Estudar. então ele sabe que ele tem que torcer pro Atlético, mas ele também não é tão assíduo quanto eu, assim, né? Eu já sou a mais louca, eu sou a doida que realmente ama futebol e E vai pra que bomboneira. vai pra tudo que é Tá lugar. nem Ele aí. falou Tem assim, carro azul. ele falou, dos 3, uma tinha que herdar pelo menos a paixão doida mesmo. Mas é assim mesmo. Só pra me completar aqui, pra galera não ficar assim comigo, mandar um abraço pro meu tio Neri também, lá de Pomerode, também atleticano roxo. Pra minha prima, filha dele, Adriele também, que ela é estilo você, assim. Ela é também atleticana. A gente pergunta pra ela essa escalação do jogo, ela sabe tudo, quem vai jogar contra quem, ponto e tal. Então, um abraço pra você. Pro Marlon também, meu primo, também atleticano doente. Pro Alex, pro meu tio Hélio, pro meu irmão também, que é doido igual eu, que a gente gravava narração lá antes. Enfim, pra família inteira, família Lourenço aí, atleticana em peso. Um abraço pra vocês. E pro Paulo, né, o pai da Thaís aqui, que acertou na escolha. Imagine os irmãos dele falar, Que meu me Deus levou do pro céu, caminho né? certo. Um abraço pros nossos parceiros também, né? Que da Food Pro, o Denis lá, que é atleticano. É, aí ó, o Denis da O Fute Pro. Lucas, o atleticano também, outro parceiro nosso aí que os dois vivem pelo Atlético aí também. Tem o atleticano Mil Grau lá, o Paulo. Só fechamento bom, né? Porque os caras escolhem, né? Não chega nem a ser escolha, né? O cara já nasce com isso. Já Não nasce. tem isso. É muito massa isso, cara. É certo. Eu já nem sei mais, cara. Só falta Libertadores mesmo pra nós e nós vamos ganhar esse ano. Pedro Henrique vai fazer um gol na final ainda. Se Não, fizer um gol, você Tem vai... 2 em dívida, né? É o Você vai? Fernandinho e o Pedro Henrique. Que eu Fernandinho. falo, Deixa um pra o Fernandinho não voltou à toa, gente. Não, o Fernandinho não pode ter voltado à Tem toa. que erguer o É caneco, pra erguer pô. o caneco que falta pra ele. Vai erguer o isso aí. caneco. Ele mesmo fala isso, né? Quando ele voltou, ele falou, Não, pô. não, falta isso. E eu quero dar isso pro E nós Atlético quer que ele eu não tenha dei. isso também. Não, é. Então, assim, a gente tá quase finalizando aqui essa conversa aqui, né? Tá demais. Pô, falar de futebol e do Atlético, né? Você, eu acho que tem o mesmo prazer que eu de falar disso, Paulinho e Beth. Vai longe. Né? Mas, sim, uma pergunta que eu comentei com você até antes ali. Quero perguntar pra você, qual que é seu jogador do Atlético favorito, assim? De todo o tempo que De todos os você tempos. conhece o Atlético, que você Melhor gosta de dos futebol. melhores. Qual que é o jogador que você fala assim, pô, esse é brabo. Nem se ele tivesse um carro azul e te chamasse pra andar por Goiás. Não, né, a gente tava falando antes, porque sempre que me pergunto, faz essa pergunta, na verdade, quem é seu ídolo, né? E, cara, você pergunta pra qualquer atleticano, os nomes é Kleber, é o Alex Mineiro, coisa. E eu falo, a minha resposta é sempre controversa, porque eu sei que tem muita gente, né, polêmicas aí, mas eu sempre vou falar do Washington. Washington, coração valente, porque Esse cara é brabo. eu falo, foi 2004, né? 2004 eu tinha 10 anos de idade. 10 anos, eu falo que é aquela fase que, por exemplo, a gente tá discutindo aqui, cara, a gente é muito atleticano por causa da família, né? Pela influência e tudo mais. Mas se você chega aí nos 10 anos de idade, é aquele momento que eu acho que é meio que um momento de afirmação pra você, sabe? De tipo, tá, até aqui eu torci pra esse time porque meu pai torce. Mas agora eu tô começando a entender como funcionam as coisas. Então eu posso dizer por mim mesmo. Virada de E, chave. cara, né? ver o cara marcar 34 gols foi insano pra mim, assim. Não tinha, não existia. E o time de 2004, né? Eu achei... Aquele título também escapou da gente Nossa, muito. nas últimas rodadas, né? Meu Deus. Eu cara. achei que nós seríamos, né? E eu já tinha saído em 2001. A gente pegou, né, o Atlético sendo campeão, mas eu tinha 7 anos. Inclusive, a gente saiu na caminhonete do meu pai, comemorando. Eu tenho essa foto até hoje, a gente na caçamba da caminhonete, saindo, foi até a praça lá, deu a volta na praça, tudo maluco. E eu achei que em 2004 a gente ia ganhar de novo. E eu tinha gostado tanto, né, daquela festa e tudo. Mas ter visto ele marcar muito, assim, porque eu falo de 2001, né, porque todo mundo fala do Alex Mineiro, mas assim, em 2001 eu realmente não lembro muito das coisas. Eu lembro desse dia da gente comemorando, mas eu não lembro do jogo.
Né? Porque eu era muito pequena, eu tava mais meio, tipo, eu tava ali na sala, a TV tava aqui, mas eu não tava o tempo inteiro olhando pra TV. Olhava, comemorava a hora que meu pai comemorava, sabia que tinha saído o gol, e é isso aí. Então, em 2004, eu comecei a entender melhor e eu fui acompanhando mais. Então, ver o... Cara, ele fazia gol de qualquer jeito. Você tá Qualquer doido, eu acho jeito que a bola vinha, matava. E depois disso, eu sempre falo que depois dele, eu nunca mais vi nenhum atacante matador, assim, no Atlético. Tanto que, pô, demorou muito tempo. O último que eu vi ser assim foi o Marco Ruben. Tanto que, gente, quando o Marco Ruben chegou aqui e começou a fazer gol, na hora, Até estranho, a minha cabeça ligou o Washington, assim. Na hora, a minha cabeça falou assim, cara, esse cara é igual. Tipo, ele faz gol de qualquer jeito. Marque. E o Marco Ruben pra mim também. Aí ali ele também ganhou meu coração. E eu falei, gente do céu, eu amo esse homem. Eu amo, sério. Eu falei, nossa, gente, quando ele foi embora, Eu quase chorei também. Eu falei, eu vou... Sempre vão embora, né? Não, e teve ainda acho que a gente quase pegou... Podia ter jogado contra o Rosário. Meu Deus, eu falei, eu vou pra Rosário, eu vou atrás desse homem. Eu falei, não é possível. Cara, que é sério. A minha maior tristeza é não ter ficado num dia morrendo lá no estacionamento pra tirar foto com ele. Porque eu realmente... E foi essa... Automaticamente foi essa ligação que a minha cabeça fez. Porque me lembrou de toda a emoção que o Washington me trazia naquela época. Me fazia comemorar muito. Então, assim, pra mim, foi a minha afirmação. Foi torcer pro Atlético, porque o Washington fazia muito gol naquela época. E aquele time inteiro, né? Na verdade, eu sempre falo agora, tive a sorte de virar muito amiga do Marcão e do Rogério Correia, que também eram dois caras que... Eu falo pra eles, eu sei explicar porque eu gostava de vocês quando eu era pequena. Porque eu não sei. Mas na minha cabeça ligava automaticamente. Quando eu era pequena, eu falava de Atlético, eram os dois rostos que me vinham, assim. O Marcão pelo cabelão, né, e coisa. Canhoteiro, brabo. E acho que pela raça, né? Eles sempre foram muito raçudos, Marcão, assim. raçudo. O Rogério Então, Correia também. eu falo pra eles, eu falo, cara, foram vocês também que me ajudaram muito a continuar firmando ali o Atlético é isso. O Atlético é essa raça, é o sangue fervendo, sabe? Sim. Tanto que eu falo que eu quero tatuar aquela frase do hino, né? A tradição, vigor sem jaça nos legou o sangue forte. Porque é isso, é o sangue forte. E então eu sempre respondo do Washington por causa disso. Foi ele que fez o meu amor, assim, explodir de vez e eu ter certeza. Não, eu sou atleticana, é isso, eu amo isso aqui. E é esse time que eu quero torcer. Não, o Washington é brabo. Ele ainda tinha passado por todo um problema de saúde, um coração. Aí o cara se recuperou, voltou a jogar. E a galera desacreditando dele, não acreditava no potencial Nunca dele. mais joga. O Atlético pegou, foi lá, não, vem aqui, meu lindo, vem aqui. Vamos treinar vamos aqui, recuperar vem você. aqui. Pá, 34 gols lá no Brasileiro. Recorde ainda, ninguém bateu. 34 gols. Enfim, eu tava até conversando com você, meu pai chegou a conhecer o Washington e disse que ele é humildade pura. Então ele merece isso aí que ele tá ainda. Porque, pense, depois de tanto tempo ele ainda é artilheiro. Com 34 gols, enfim. Você tá doido, né? É que são coisas de gerações, né? Por isso que eu falo, são gerações. Vai ter a geração que, lógico, eu entendo, preferi o Alex Mineiro, o Kleber, enfim. Tem, né, a geração do Sicupira, que máximo respeito, mas não, gente, nem cheguei a perto de ver o Sicupira jogar, né? Acho que nem meu pai. Tem a geração Paulo Rink e Oséias. É tudo coisa, é questão de geração. Quem é quem você viu, quem você pôde ver ao vivo ali, que fez o teu coração bater? Eu respeito todos esses, sei de toda a história, mas é porque é uma coisa muito pessoal, né? Você tem aquela identificação com o cara. Né? É que nem agora, as criancinhas de agora, né? Quem pegou o Marco Ruben vai lembrar do Marco Ruben. Quem vai pegar o Vitor Roque? Hoje você pergunta para as criancinhas que mal aprenderam a falar, né? Inclusive tem muita criancinha começando a fazer conteúdo, eu acho muito bonitinho. Tem a Isa Furacão, ela fala, né? Você pergunta pra ela o que é o que ela mais gosta. Hoje ela gosta do Canóbio. Mas tem muitas que estão respondendo. É Vitor Roque, tá em choque e é isso aí. Então é muito geração, né? Vai ser quem você sentir ali no estádio que é pra você. Eu falo isso porque, assim, a minha família inteira, vocês podem ver pelo meu sobrenome, é alemã. Em 2006, na Copa do Mundo, eu me apaixonei pela Itália. Não existe explicação para isso. Eu me apaixonei pela Itália, eu amava o jeito que eles jogavam, porque eu sou muito do contra. Eu falei, eu gosto da defesa.
eu sempre fui apaixonada pela defesa no futebol. Eu gosto de goleiro, eu gosto de zagueiro, e eu sempre achei que eles nunca foram muito valorizados. Eu sempre fiquei, porra, por que nenhum zagueiro ganha a bola de ouro, né? Tipo, porque é só atacante, porque coisa. Também é tão importante. E justamente nesse ano, Cannavaro ganhou a bola de ouro. E foi um mega zagueiraço, e eu me apaixonei por ele, pelo jogo dele, e eu passei a torcer pra Itália, contrariando toda a minha família, tá? Porque eles não ficaram nada felizes. A minha avó, gente... Tá doida, menina? Como assim você vai torcer pra Itália? Tipo, meu Deus, sabe? Alemã Contra aqui, as raízes. Contra totalmente as suas raízes. Não, mas isso é Mas legal. é muito mais forte. É por isso que eu falo que bate a identificação. Não tem... Não, mas tem... é- Eu torço pro Brasil, tá, gente? Mas a Itália ganhou Só um na segunda Copa, tá? colocação, assim, no meu coraçãozinho. Nem esses dois deu felicidade pra você ano passado. Né? Não. Você tava falando ali... Sabe qual jogador que eu gostei, assim, bastante de ter jogado no Atlético? O Paulo Baier. Paulo Baier, o velhinho lá... O engraçado. velhinho, Também é polêmico, hein? Nossa. Controverso. velhinho lá, correndo, o bicho fazia gol de todo jeito. Ele E as queria faltas? ficar ainda. Falta... Porque não tem mais gol de falta, né? Não. Pelo amor de Deus. Era marcar a caixa pro homem. Não, era meio gol, cara. Colocava a barreirinha lá, eu lembro de gols que ele fez lá. Tem um contra o Paraná Vários. que ele foi pro acesso lá. Ah, não, Paulo Baier. A explicação, eu até perguntei pra jogadores, assim, falei, por que a gente não tem mais tanto gol de falta, né? A explicação que eles dão é porque eles, normalmente, quem fazia gol de falta é quem ficava treinando muito falta, e normalmente se treinava depois Os treinos mesmo. dos treinos. É que agora os departamentos médicos e físico não deixam eles ficarem treinando depois dos Pra não treinos, ter isso pra não ter risco de risco de lesão. lesão. Puxa vida, é E tão aí, legal ver gol de pronto. falta, né? Não temos nunca mais Acabou um a batedor beleza, de né? falta. Porque Pô, porque... gol de falta, gol olímpico é uma É pintura, treino, né? gente, é treino. Maravilha de você ver. Pô, é massa você ver os gols normal, mas você ficar naquela apreensão, tipo, que nem a gente tava falando, do meio gol. Parou o gol, você já fica assim, caralho, isso é gol. Uhum. Ou tipo, se é no adversário, sabe que o cara cobra e fala assim, agora fodeu. Vamos levar o gol aqui. A gente já dá uma emoção a mais do que já tem, entendeu? Não, é o desespero, É uma né? loucura, É né? gente deitada na barreira até hoje, porque o Ronaldinho fez o que fez. então, Bruxo. Então, Era isso, é uma entendeu? loucura. Não. Mágica do futebol é esse lance. Exato. No Atlético não tem mais, cara. Eu lembro que quem batia falta no Atlético do tempo que eu comecei a acompanhar era o Giancarlo, que infelizmente ele faleceu, né? Uma vez ele fez 2 gols no mesmo jogo contra o River Plate. Giancarlo, acho que você vai lembrar desse jogo. Teve o Paulo Baier, né? Óbvio, o Paulo Baier. Eu acho que... E o Marcão, né? Teu parceiro que você falou, o Marcão com a canhota dele lá, teve um gol que ele fez que ele estufou a rede, mano. Meu Deus do céu, então não tem muito jogador que faz gol de falta. Então a gente tá precisando. Eu, Nunca departamento, mais vi. deixa alguém treinar lá a falta. Eles E o viram- Canóbio, a menininha gosta do Canóbio, mas o Canóbio só corre. Imagina o Canóbio. Mas enfim. Ele corre e ele fica bonito nas fotos de camisa, né? É pra Então, isso. pelo amor de Deus, não. Vende mais camisa Pra vender, mas... É. Não, é e bonito. máscara. Bonito é o Bento, né? O Bento, Também. ele é tão bonito quanto ele pega, né? As defesas que o cara faz é surreal, Acho que foi o cara. Desimpedidos que fez, né? Um meme com ele que ele defende e seduz. É, meu Deus, cara. O cara é... o cara é Não, brabo. mas falando bem sério, né? A gente fala sobre a geração de goleiros, né? Do Atlético abençoado, né? O CT do Caju não é à toa. Nos arcos, mas eu sempre falei que a gente foi abençoado nos arcos também de outro jeito, porque o Atlético também sempre teve goleiro muito bonito. Um dos que eu era super apaixonada era o Diego. É, eu sabia que você ia Eu falar sei. isso. Eu sabia que você ia Eu falar isso. sei, sabe por quê? Porque a minha geração inteira de torcedora, sabe o que eu tô falando? Que eu entrevistei ele, eu falei disso também. Eu falei, você sabia? Eu falei, não, vamos falar sério aqui, você sabia? Você era, né? Que a gente fala, não tem que ter esse papo, né? Porque pra não ter preconceito com mulher, só vê isso no futebol. Mas, gente, todo mundo vê, até homem vê. Até todo mundo fala, Isso aí eu tô Já falando acabou de com, falar, né? que o Bento é bonito. E, cara, querendo ou não, fez uma geração de torcedores aí. O Diego também é muito responsável por tudo. Antes dele, teve o Neto também, que é muito bonito. Eu lembro do Renan Rocha, fez muito sucesso. Eu sabia que era o Diego, porque na época teve o Flávio Era a Pantera, sensação. teve o Santos. O Santos não é bonito, cara. Não, eu nem- conheci o Santos. O Everton também, O coitado. Everton também é meio fraco na aparência ali, mas o Bento, as mulheres ficam tudo doidas no estádio. Tem uns... Não é 100%, mas É. faz sucesso com aquela torcida. Puxa também. vida. Jogador bonito que jogava aqui era o Rony. Rony Rush. Rony é bonitinho. Não, mas não importa, Rony tem que é jogar bem. engraçado, Pode ser o Fred Krueger lá, fazendo gol pra nós, Sim, tá bom. tem que meter gol, é isso. É, o negócio é fazer gol e Não interessa. não deixar passar nada, né?
Mas assim, a gente quer agradecer a tua presença aqui. Obrigado mesmo por você ter aceitado o convite. Eu fiquei muito feliz, o Paulo Best Com também. certeza, gostamos bastante. Foi um papo muito legal. É bom que flui, né? Quando a gente fala que a gente gosta, flui. Então, Vai bem, né? eu vi aqui, já passou a hora aqui que a gente nem percebe. E se deixasse, teria mais Isso muitas horas. é que eu não fiz muita pergunta que eu queria fazer, mas ela vai voltar aqui numa outra hora, que se Deus quiser voltar também. Dá pra vir com a Tretes TV. Inteira. Quem sabe vem o Rogério Correia, o Marcão aí, pra nós ver. Enfim, mas a gente quer agradecer mesmo você. Muito obrigado mais uma vez, tá? A gente acompanha teu trabalho e a gente gosta muito a gente quer continuar vendo seu trabalho. E é isso, vou deixar um tempo aqui pra você falar, agradecer o pessoal, mandar um abraço pra galera. É isso aí. Não, eu ia agradecer mesmo de verdade, porque assim, como eu contei aqui pra vocês, jamais esperava trabalhar com o que eu tô trabalhando, jamais achei que eu ia estar fazendo vídeos ainda por cima. E quanto é bom saber que, né, agora que eu meti a cara a fazer isso, quanto isso está dando resultados, quantas pessoas realmente me veem, porque parece bom falar isso, mas é verdade, eu não tenho muita noção ainda do quanto realmente eu alcanço, ou quanto a galera realmente se identifica. Eu vejo pelas viagens, quando chega alguém e fala, é muito legal o seu trabalho. Então eu fico extremamente feliz e honrada por causa disso, né, desses convites. Que é aí que eu acabo vendo que, né... Tá virando mesmo. Que realmente tá dando certo. E também porque eu acabo conhecendo muita gente sensacional, gente. Todas as pessoas, além dessas histórias loucas que eu contei de viagem. Mas Deus realmente tem colocado muitas pessoas boas no meu caminho. E muito graças ao Atlético. Tanto assim no profissional, eu falo, não é só no profissional, mas no pessoal. Todo mundo que eu acabo conhecendo por causa do Atlético acaba virando amigo. São pessoas sensacionais. Eu conheci meu noivo por causa disso também, por causa do futebol. Então, eu devo muito, querendo ou não, a minha vida... O que já estava na minha vida, que era o amor atlético, acabou agora indo para todas as esferas, né? O Atlético devolvendo o amor minha vida, que você passou tá me pra devolvendo de alguma forma tudo que eu entrego para ele. Então, eu fico muito feliz com isso. Então, por isso que eu agradeço e sempre aceitarei todos os convites que todo mundo me fizer, porque eu sou muito grata. E é isso, né, gente? Mandar muitos beijos para todo mundo que me acompanha. Vocês puderam ver agora como é um pouquinho atrás das câmeras, né? Porque às vezes parece que eu sei o que eu tô fazendo, que eu tô muito confiante, mas vocês vão ver que não é bem assim. É mais... Eu vou na cara e na coragem mesmo. E é bom saber que tem gente que se identifica, que assiste, que gosta. Então, é isso que me motiva a continuar fazendo, continuar fazendo essas loucuradas também, o que eu puder dar. Só loucuragem. Dar de amor e de conteúdo pro Atlético eu vou fazer. E é isso, obrigada mesmo de coração pra todo mundo. Espero que todo mundo, né, que ainda não segue, siga a gente lá, Tretes Oficial e Thaís Kloss também em todas as redes. Isso aí, a gente que agradece a tua presença, a gente tá muito feliz, de verdade. E não pare de fazer vídeo, continua e vai pra final da Libertadores esse ano, Amém, gravar lá. Senhor. Aí quando o Pedro Henrique fazer um gol e o Fernandinho meteu o segundo lá, daí você vai lembrar de hoje, nossa, eu conversei lá no Piazada Cast lá, que eles iam fazer o gol e eles fizeram mesmo. Daí você manda lá pra nós lá, eles isso. fizeram o mesmo gol lá, tá? Mas é isso aí, pessoal. Você quer falar alguma coisa, Paulinha? Quero agradecer a Thaís, né? Muito bom ter a conversa, uma resenha ótima. Agradecer você também, né, Thiago, que é meu colega aqui. A gente tá sempre fazendo um programa após o outro. E, pessoal, vamos tá fortalecendo a Thaís, seguindo lá ela, os projetos dela que são todos bacanas demais. Então, assim, vamos seguir todo mundo e vai dar tudo certo. Continuar que só vem coisa boa por aí. É isso. Mas é isso aí. Obrigado, Paulinho. Tamo junto, seu lindo. É isso aí, pessoal. Muito obrigado a vocês que acompanharam a gente até agora. Conheceram um pouco aí da Thaís, aí, das loucuras dela, do amor dela pelo Furacão. E é isso aí, tamo junto. Semana que vem tamo de volta aí com mais um programa. É isso aí. Um beijo pra vocês, fico com Deus e até semana que vem. Tchau, obrigado. Obrigado.